26 de abril de 2020, 7 horas e alguns minutos, 7 horas e 2 minutos. É um prazer estarmos aqui mais uma vez. Graça e paz. Que a graça e a paz que há em Cristo Jesus repouse sobre todos nós. É com grande prazer, com grande alegria que nos reunimos mais uma vez. Sim, nos reunimos, vocês em suas casas e apartamentos e nós aqui, mas ainda assim reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos que todos se sintam acalentados, queremos que todos se sintam trazidos para bem perto do coração do Pai. E é por isso que nós vamos orar, é por isso que nós vamos cantar, é por isso que nós vamos ministrar a palavra de Deus. Somente ela, a palavra de Deus, é capaz de trazer todo o alento que tanto precisamos. Tenho uma ótima notícia a lhes dar. Na próxima quarta-feira, nós teremos o nosso primeiro culto presencial pós-período de pandemia, ou seja, na próxima quarta-feira será restabelecida a nossa programação normal, se é que a gente pode chamar de normal, não é? Por quê? Porque nós ainda precisamos conservar, nós precisamos ainda ter alguns cuidados precisam ser tomados. Vou dar alguns exemplos. Primeiro, todos deverão vir com máscaras. Podem elas ser feitas em casas, podem elas ser compradas nas farmácias, não importa. Nós precisamos estar com máscaras para nos protegermos. Uma outra coisa, traga o seu álcool em gel. Agora, se você não tiver álcool em gel, não se preocupe. Nós vamos disponibilizar álcool em gel para todas as pessoas, tá certo? Uma outra coisa, o distanciamento ainda se fará necessário. Portanto, todas as nossas reuniões serão no templo maior e a entrada será limitada a 400 pessoas por reunião. Por quê? Porque nós precisamos ocupar apenas 30% do espaço que nós temos, tá certo? Uma outra coisa, buscando preservar o distanciamento, a partir do próximo domingo, nós teremos 3 cultos. Ou seja, um às 10 da manhã, outro às 17 horas e outro às 19 horas. E em todos os nossos cultos, o departamento infantil estará funcionando normalmente, tá bom? Ok? Que notícia maravilhosa, hein? Quero aproveitar a oportunidade e pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo. Assim, muitas pessoas poderão ser alcançadas pela maravilhosa graça que há em Cristo Jesus ainda esta noite. Bom, vamos orar? Vamos agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor nos tem ensinado durante todo esse período de dificuldades e sofrimentos, não é? Certamente o Senhor tem nos ensinado muitas coisas, por isso vamos a Ele nos dirigir em oração. Querido e amado Deus, te rendemos graças, bendizemos o teu precioso nome, por tudo que o Senhor tem nos ensinado, pela maneira como o Senhor nos tem conduzido. Lá no início, Senhor, deste momento tão difícil, no início desta crise, nós dissemos que atravessaríamos potencializados pelo teu grande amor. Todos nós de mãos dadas, Senhor, entraríamos, mas também sairíamos juntos. E é isso que estamos vendo, é isso que estamos testemunhando. Querido e amado Deus, como é bom saber que temos sido amparados por tuas mãos, como é bom saber que o teu cuidado repousa sobre nós. Nós te louvamos e bendizemos. Pai bendito, nós iniciamos este culto com este coração de gratidão, com esta palavra, Senhor, de gratidão dos nossos lábios, como fruto do reconhecimento que trazemos em nossos corações. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, pois esta adoração e este louvor é fruto, ó Deus, é desdobramento daquilo que o Senhor fez por nós lá na cruz do Calvário. Nós te louvamos e bendizemos em nome do nosso Salvador Jesus. Amém, amém e amém. Que bom, vamos louvar o Senhor, vamos bendizer o seu santo nome, afinal de contas, Ele é digno de honra, glória e louvor. Louvemos ao Senhor. Aleluia. Está começando mais um culto. Dá tempo ainda de você mandar para os seus familiares, para os seus amigos. Vamos cultuar junto conosco. Que esse culto hoje venha trazer alívio para o teu coração. Adore ao Senhor. Eu não sou nada, tu és, não posso nada, tu podes. Hoje eu decido me humilhar. Hoje eu decido não desistir. Eu não sou nada, tu és, não posso nada, tu podes.
Decidi não desistir, decidi jamais desanimar. Eu decidi não me esconder, perseverar até o fim e obedecer. Decidi não desistir. Decidimos, Pai, entregar tudo em tuas mãos, jamais desanimar. Eu decidi não me esconder, perseverar até o fim e obedecer. Você vai declarar aí na tua casa: se Deus está conosco, nada pode nos deter. Se Deus está conosco, não há o que temer. Declare. Pega a tua voz e cante conosco. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Oh, não há o que temer. Não há o que temer. Aleluia! Aleluia! Estamos diante de ti, Deus. O nosso Deus é um Deus presente. Ele nunca falha. Ele está sempre conosco, independente da situação, independente das circunstâncias. Ele está sempre conosco. Obrigada, Jesus, pela tua presença. A tua presença é linda, é doce. Obrigada, Jesus. Cobre-me com tuas mãos, com poder. Vem me esconder
segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme estou. Agradecemos, Jesus, confiamos em Ti, Pai. Cremos, Jesus, no dia da Sua vinda e cantamos. Sei que um dia saberei tudo o que tens pra mim, face a face Te verei, rodeado de poder. Todo meu temor se vai com a luz do Teu amor. Onde posso encontrar Tua eterna paz, Senhor? Onde flui a adoração e as ruas de ouro são. Levantamos nossa voz a Ti, Senhor. Comigo estás, sem noite, sem aflição, sem culpa. Comigo estás, comigo estás. Sim, Jesus, esperamos, ó Pai, em Ti, e até lá, Pai, o Senhor está conosco. Por toda a eternidade estaremos juntos. Nessa vida passarei por tristezas e dor, esperando ver chegar o grande dia do Senhor, quando todos vão cantar em sublime adoração, pra o Teu nome exaltar. Sei que um dia chegará onde reina eterna paz, não há guerras nem temor. Levantamos nossa voz a Ti, Senhor. Sem pranto, angústia e dor, sem morte, comigo estás, comigo estás. Sem noite, sem aflição, sem culpa, comigo estás, comigo estás. Esperamos em Ti, Deus, esperamos em Ti, Pai. Tudo que passamos, Jesus, não se compara com a glória que há de vir. Obrigado, obrigado, obrigado. Deus, sua voz diga assim, meu coração. O meu coração sempre
dará toda a glória a ti, Senhor. Nós declaramos isso, Jesus. O meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. Meu coração, o meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. Meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. Sem pranto, angústia e dor, sem morte, comigo estás, comigo estás. Noite em noite, aflição, sem culpa, comigo estás, conosco estás. Obrigado, Pai. Este é aquele momento em que a gente mais uma vez se coloca diante de Deus para ouvir a sua voz. É aquele momento em que a gente se assenta, é aquele momento em que a gente se aquieta, na expectativa de que Deus tenha uma palavra direcionada, especificamente direcionada ao nosso coração. Então, dessa forma, eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês num texto que está no profeta Malaquias. Estas são as últimas palavras do Antigo Testamento. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, a palavra do Senhor assim nos diz: Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos, e o coração dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Os últimos 3 profetas do Antigo Testamento, Ageu, Zacarias e Malaquias, são chamados de profetas pós-exílicos. O que isso quer dizer? Israel, como você bem sabe, havia ficado quase 7 décadas no cativeiro babilônico e agora está no período de volta. Eles estão voltando para a terra prometida. O povo precisa retomar as suas atividades, o povo precisa retomar a sua vida, reconstruir uma série de coisas. Eles precisam reconstruir a cidade de Jerusalém, eles precisam reconstruir o templo, eles precisam reconstruir os muros, eles precisam reconstruir tantas coisas, não é? Mas também precisam reconstruir a vida religiosa, também precisam reconstruir a devoção a Deus. Os chamados profetas pós-exílicos foram aqueles que falaram ao povo neste período em nome do Senhor. Falaram ao povo exatamente neste momento em que o povo está voltando do exílio para a terra prometida, para a terra de Israel. E Malaquias está profetizando justamente nesse contexto. Malaquias está focando em tudo aquilo que o povo precisava reconstruir. E Malaquias está focando não apenas nas questões estruturais, mas ele está focando principalmente naquelas questões internas, naquelas construções que precisavam ser restabelecidas dentro de cada um deles, aquelas coisas que precisavam ser reconstruídas no coração, na alma, aqueles princípios que precisavam ser restabelecidos por dentro. Porque quando a gente enfrenta um afastamento como esse, inclusive esse afastamento que você e eu temos enfrentado nesses dias, longe de ser necessariamente um cativeiro, ou puder ser comparado com um cativeiro, mas eles estavam afastados de sua terra por um período muito longo, afastados do templo, afastados do culto, e por causa deste longo período de tempo de afastamento, coisas terminaram por se desmobilizar em seus corações. Não é difícil entender essa situação. Não é difícil entender porque a gente que vem aqui participa do culto domingo, aí vem participa o outro domingo, e entre um domingo e outro pode ser que coisas se desmobilizem dentro da gente.
Tem algumas pessoas que são tão radicais no ato de desmobilizar-se, não é? Ou se permitir ser desmobilizado, que ele vem domingo após domingo e parece que durante a semana Deus nem existe. Parece que no restante da semana eles vivem como se não tivesse que prestar contas a absolutamente ninguém, principalmente a Deus. É gente que sai daqui depois de orar, depois de ler a Bíblia, depois de louvar, mas que no decorrer da semana não tem aquela mesma vontade para a oração, não demonstra aquela mesma vontade para a oração, para a leitura da palavra de Deus, ou seja, o ânimo já não é mais o mesmo. Parece que há uma dependência umbilical, uma dependência extremada do que acontece aqui, dia após dia, ou domingo após domingo, em nossos encontros. Agora, se para nós que estamos acostumados, semana após semana, sermos ministrados pela palavra de Deus, estarmos todos juntos, não é? Imagino que foi para eles viver durante 70 anos, longe do templo, longe dos cultos, longe da terra, numa terra pagã, onde o nome de Deus não era conhecido, onde os seus contemporâneos adoravam inúmeros outros deuses, onde o paganismo estava enraigado até o fundo da alma. Imagine o que é isso. Imagine como é que eles poderiam permanecer mobilizados em tudo aquilo que eles haviam aprendido com os seus pais. Grande parte daqueles que voltaram, na verdade, nasceram num lugar estranho. Grande parte daqueles que voltaram, nasceram lá no cativeiro. Grande parte dos que foram, nem mesmo voltaram. Então, o que está em voga aqui não é só a reconstrução estrutural, não é só uma questão de reconstruir templos e muros, é uma questão de reconstruir posturas de coração, uma questão de reconstruir certos conceitos, certos valores que deveriam estar sempre habitando as nossas almas, as nossas mentes, as nossas lembranças. Quando nós chegamos nesses últimos 2 versículos, é importante notar que é uma referência messiânica muito especial, porque esse é um texto que faz referência direta a João Batista, aquele que viria com a mesma força profética de Elias, aquele que viria, em outras palavras, é como se Malaquias estivesse dizendo, está chegando aí alguém com um jeito único, esse é o único, inclusive, que pode ser igualado a Elias na questão do poder espiritual, igualado a Elias na questão da palavra profética, igualado a Elias nessa maneira de poder, sendo usado por Deus, causar profundas transformações. Elias, como você bem sabe, viveu no tempo do rei Acabe, e especialmente naquele período Israel testemunhou, por causa de Elias, uma avalanche de milagres e prodígios, houve uma profusão de palavra de Deus. Assim, foi por esta razão que Elias se tornou uma referência profética. Então, Malaquias está profetizando que Deus vai enviar um outro profeta que tem em si a mesma capacidade profética de Elias, o mesmo poder profético de Elias. E aí, quando os evangelhos começam, todos eles, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos fazem referência a esse texto de Malaquias, dizendo: João Batista foi aquele que Malaquias anunciou que viria para preparar o caminho do Messias. Por isso esse texto é messiânico, porque de certa forma ele está se referindo também à vinda do Messias. Agora, eu gostaria de chamar a sua atenção para algo muito especial que está dentro desse texto. Entre as coisas que precisavam ser reavivadas no coração daquelas pessoas, precisavam ser restabelecidas na alma, nós encontramos uma referência especial quando Malaquias diz que ele, este profeta, será capacitado e ele fará com que os corações dos pais se voltem para os filhos e o coração dos filhos se voltem para os pais. E é esse o ponto que eu gostaria de refletir com você por alguns instantes. Veja, vida em família é vida de relacionamento. Nós somos seres sociáveis, relacionais. Nós temos dentro de nós uma necessidade imensa de relacionamentos. Deus nos fez assim. Por quê? Porque Deus quer que nós compartilhemos da sua experiência. Deus por si só é um ser relacional e Ele se relaciona perfeitamente. Por isso, essa necessária
essa necessidade agrária que nós temos, essa necessidade de relacionamento que nós trazemos com a gente, é projeto de Deus para a minha e para a sua vida. Acontece que o núcleo com o qual nós mais temos necessidade de nos relacionar bem é a família. Por exemplo, os filhos têm uma necessidade profunda de ter um bom relacionamento com os pais, porque quando não tem, eles carregam isso pelo resto da vida. Ainda que o relacionamento entre filhos e pais não seja perfeito, é necessário que eles existam. Filhos carregam dentro de si uma angústia enorme quando não se sentem amados pelos pais. E isso eles podem arrastar para o resto da vida. Complexos, cicatrizes na alma. Você conhece gente assim. Grande parte dos desequilíbrios emocionais que as pessoas trazem dentro de si vem de relacionamentos frustrantes, relacionamentos frustrados com pai, com mãe, com aquelas pessoas que são mais próximas, com aqueles que são aqueles que deveriam ser os guardiães da sua saúde, seja ela física, emocional ou espiritual. Quem de nós não conhece aquela velha história em que um homem, vou dar um exemplo, abandona a esposa, abandona os filhos, se envolve com uma mulher bem mais nova e depois o que acontece? Desemboca num desastre, numa tragédia. O resultado é distanciamento entre pais e filhos. Aí abre espaço para o rancor, abre espaço para a falta de perdão. E o rancor e a falta de perdão fazem com que a gente carregue dentro da gente sombras que, se nós não tomarmos cuidado, jamais se dissiparão, jamais serão vencidas, senão pelo exercício do perdão. É um buraco que não se preenche de outra maneira. E ninguém aguenta levar uma vida amargurada, ninguém aguenta levar essa amargura no coração pela vida toda. Isso vai desconstruindo emocionalmente a pessoa. Talvez você que esteja me ouvindo esteja passando exatamente por uma situação como esta. Eu quero lhe dizer uma coisa, por mais que seu pai, por mais que sua mãe tenha errado, e pode ser, e certamente erraram de alguma forma, de alguma maneira, para ter um pouquinho de paz na alma, para ter um pouco de paz interior. Eu sei, não precisa ter um relacionamento perfeito com os pais, mas é preciso ter relacionamento. Não precisa provar tudo que os seus pais fizeram, mas é preciso se relacionar com eles. Ou então, sob pena de carregar dentro da gente, para o resto da vida, essas sombras, esse desequilíbrio, esse desamor. Pode ser que a gente consiga administrar uma amargura aqui, pode ser que a gente consiga administrar uma amargura ali com um amigo, com alguém distante, mas não há ninguém que lide bem, não há ninguém que consiga estar amargurado com seus pais e que vá bem, e que consiga andar bem. Então, o que caracteriza essencialmente o convívio em família é um bom relacionamento. Um casamento é bom quando o relacionamento é bom. Porque se não houver relacionamento bom, são duas pessoas que podem até mesmo dormir na mesma cama, mas não são casadas de fato. São pessoas que podem morar debaixo do mesmo teto, mas não formam uma família. E acontece uma coisa que é impressionante. A gente pode ter o dia mais difícil da vida. Você pode chegar do seu trabalho cansado, você pode trabalhar num ambiente horrível, enfrentar um patrão chato, colegas insuportáveis, você não aguenta aquele escritório, aquilo te desgasta emocionalmente, mas quando chega o final do dia, o que acontece? Você volta para casa, você tem uma casa para voltar, você tem um lar que te abraça. Agora, se a sua casa não é um lar, se a sua casa é um ambiente tóxico, e se no final do dia você se sente pior voltando para casa do que ficando no escritório, que te desgasta tanto emocionalmente, não há tragédia maior. Não é trágico? Quão trágico deve ser para uma pessoa que não tem um lugar para onde voltar, porque aquela vida em família, aquele convívio em família, se tornou insuportável. Então, é claro que a saúde familiar depende fundamentalmente da maneira como essa família se relaciona. E nesse sentido é que Malaquias está dizendo, ele fará com que o coração dos pais se voltem. A palavra aqui é se convertam. Se voltem para o coração dos filhos. E o coração dos filhos, de igual modo, em resposta, também se convertam. Se voltem para o coração dos pais. Mas não é só isso. Uma família não é formada apenas por pais e filhos.
É necessário também que o coração dos maridos se volte para o coração das esposas e o coração das esposas se volte para o coração dos maridos. Aqui está o grande propósito de Deus para a família, que os corações se voltem uns para os outros. Relacionamento é, em última instância, em última palavra, corações se voltando entre si, corações se voltando para si. E aí eu pergunto, como é que isso é possível num mundo tão individualizado? Bem, para que os corações possam se atrair outra vez, para que os corações possam se voltar uns para com os outros, antes de mais nada, é necessário que eles se conheçam. E aqui está um princípio que eu gostaria que você pensasse, que você parasse um pouquinho para pensar. É importantíssimo para a saúde relacional familiar que as pessoas se conheçam. E o melhor lugar para se conhecer é dentro de casa, é na família. Até porque fora de casa a gente consegue disfarçar bem, não é? Todos nós, às vezes, aparentamos aquilo que nós não somos. A gente diz coisas dentro de casa que jamais nós diríamos para o nosso patrão. A gente age dentro de casa de uma maneira que a gente jamais agiria fora de casa. A gente carrega para fora de casa certas máscaras, mas todos nós sabemos que é impossível ficar de máscaras o tempo todo. Em família, nós precisamos nos conhecer de fato. Nós precisamos deixar-nos conhecer de fato. Nós precisamos saber o que gostamos, o que não gostamos. Nós precisamos saber o que pensamos, o que achamos. Para que o relacionamento familiar cresça, e precisa crescer, precisa se fortalecer, é preciso que haja conhecimento de quem nós somos. Os pais, atenção pais, vocês precisam conhecer melhor os seus filhos. Atenção filhos, vocês precisam conhecer melhor as suas mães. Atenção mães, vocês precisam conhecer melhor os seus esposos. Nós precisamos conhecer melhor uns aos outros. E o lugar melhor para se conhecer não é outro, senão as nossas casas. Agora, não basta que os nossos corações se conheçam, é preciso também que os nossos corações saibam se comunicar. Para que haja conhecimento, não podemos abrir mão do diálogo. O diálogo em família é importantíssimo, porque corações se voltam, corações se conhecem à medida que eles se permitem comunicar, dialogar. Só haverá conhecimento se houver comunicação. É preciso que os corações digam o que estão sentindo. Quando nós percebemos os danos relacionais, quando nós testemunhamos, deixa eu reformular, quantas e quantas são as vezes que nós testemunhamos verdadeiros danos relacionais, pura e simplesmente por causa do silêncio, por causa da falta de comunicação. Eu já ouvi, você já deve ter ouvido frases do tipo, a gente nunca sabe o que o outro está pensando, eu converso com ele, mas ele não conversa comigo. Outras pessoas dizem assim, às vezes ele tem uma reação estranha, ela tem uma reação estranha, eu não consigo entender. É isso. Não vai conseguir entender nunca se a pessoa não se abrir, se a pessoa não falar, se a pessoa não colocar para fora. Por isso que a comunicação é extremamente importante. Então, queridos, os corações se converterão uns aos outros à medida que se deixarem conhecer, à medida que se comunicarem, mas também à medida que se servirem. Então, vejamos, os corações precisam voltar uns para os outros, os corações precisam se converter uns aos outros. De que maneira? Se deixando conhecer, se comunicando, mas também se servindo. Porque dentro do lar de cada um de nós, dentro de cada família, cada um tem o seu papel, cada um precisa fazer a sua parte. Eu como marido, eu como pai, eu tenho um papel dentro da minha casa. A mesma coisa acontece com a Luciana, a mesma coisa acontece com o João Vitor, com o João Marcos. Cada um de nós tem o seu papel. Pais devem cumprir os seus papéis de pais. Só pode ter filho quem está disposto a cumprir o seu papel de pai. Porque filho não é um brinquedo que você compra e quando dá problema você descarta e compra outro. Não, é um ser humano, é uma pessoa que vai precisar ser educada, disciplinada, ensinada, cuidada. Tudo isso é muito difícil. Por isso é que eu digo para as moças que estão grávidas, as mulheres que estão grávidas, a última noite de paz que você vai ter na sua vida é a véspera do parto. Aproveite bem. Depois não vai mais parar de ter preocupação. Não vai mais parar de ter preocupação para o resto da vida. Por quê? Porque os filhos crescem, mas continuam sendo
filhos. Então, se você não está disposto, quem não estiver disposto a se compromissar com o papel de pai e de mãe, quem não está preparado para assumir essa responsabilidade, não tenha filhos, por favor, não tenha filhos. Então, quem não está disposto a cumprir o seu papel de marido, não se case, não leve para junto de você uma pessoa, não a carregue para junto de ti, não a leve para as profundezas da infelicidade em que você se meteu. Não se case se você não está disposto a assumir as responsabilidades de um casamento. Compra um cachorro, leva para casa, dá comida, dá banho, leva para passear. É muito mais fácil do que ser marido, é muito mais fácil do que ser esposa. Porque a partir do momento em que você se casar, a coisa fica séria. Tanto que no capítulo 19 de Mateus, quando Jesus está falando de divórcio, os discípulos de Jesus dizem para ele: olha, se é assim, é melhor que a gente nem se case. Então Jesus responde: é verdade, tem alguns que precisam ser eunucos mesmo, porque não estão preparados para assumir essa responsabilidade tão grande. É um papel sério, é um papel grave, não é brincadeira, é um papel que exige responsabilidade. Todos nós conhecemos gente que se casa, mas quer continuar com a vida de solteiro. Gente que continua com as mesmas molecagens que tinha anteriormente. Aliás, o que tem de Peter Pan casado, não é verdade. Gente que se recusa a crescer, gente que vive na terra do nunca. Nunca será responsável, nunca assumirá seus compromissos, nunca terá um relacionamento saudável. Então, corações que se voltam uns para os outros, são corações que se conhecem, são corações que se comunicam, são corações que sabem quais são os seus papéis e se responsabilizam por eles, mas também são corações que sabem perdoar. Corações que se voltam uns para os outros são corações que se conhecem, são corações que se amam, são corações que se respeitam, são corações que se servem, são corações que sabem qual é o seu papel. Mas, acima de tudo, são corações que aprenderam a perdoar. Preste bem atenção nisso. O perdão é o momento em que a graça de Deus se torna mais concreta do que em qualquer outro momento. O perdão é a única coisa capaz de salvar relacionamentos. Só o perdão salva casamentos. Só o perdão é capaz de salvar relacionamentos machucados, quebrados entre irmãos, entre pessoas amigas. Só o perdão pode salvar relacionamento entre pais e filhos. Só o perdão, nada mais salva. Por isso que nós precisamos pedir perdão quando erramos. E nós também devemos perdoar quando outras pessoas erram contra a gente. O perdão tem essa capacidade sobrenatural de cicatrizar feridas. Talvez você não saiba, mas eu tenho várias cicatrizes. E me lembro com precisão de cada uma delas, como cada uma delas foi feita. Me lembro uma certa vez, eu estava chegando da escola, e lá eu tinha um cachorro, nós tínhamos um cachorro enorme, um cachorro fila, grande, muito grande. E eu cheguei da escola e me lembro como se fosse hoje. Esse cão veio no meu encontro e começou a rosnar, me estranhou e começou a rosnar, andando ao meu redor e rosnando. E foi então que minha mãe disse assim, Thor, que era o nome do cão, né? Dando a ele uma palavra de alerta. Eu não sei o que passou na cabeça daquele cachorro. O que eu sei é que ele me atacou, ele voou na minha garganta e eu defendi com o braço e eu levei mais de 30 pontos. Até hoje eu tenho as cicatrizes, mas não dói mais. Eu sei o que houve, eu sei como doeu, eu sei quantos pontos eu levei, mas eu também sei que não dói mais. Não dói. Então, quando as feridas saram, ficam as cicatrizes, mas a dor não perdura. Só o perdão pode cicatrizar as feridas. Não é que a gente esquece, não é que a gente não se lembra, a gente sabe o que aconteceu, não é que a gente se desmemoriza, mas não dói mais. Essa é a diferença e essa é a única coisa que pode salvar relacionamentos, o perdão. Agora, o perdão mais difícil de ser concedido é o perdão para a traição. Eu não conheço nenhum outro perdão mais difícil de ser dado. É tão difícil que o Senhor Jesus, por causa da traição, abre uma brecha para o divórcio. Muita gente não consegue lidar com isso e acaba se separando. Mas eu conheço casamentos que foram restaurados por causa do perdão.
Eu não tenho a menor ideia do que é que acontece no coração de uma pessoa quando ela perdoa, mas eu sei que acontece. E quando isso acontece, restauração brota. O perdão deve ser sempre uma arma poderosa à nossa disposição, porque o perdão não cicatriza apenas feridas causadas pela traição conjugal. Não. Há outros conflitos, há outras diferenças, há outros problemas relacionais que o perdão também cicatriza e é capaz de gerar um recomeço. Há coisas que os filhos precisam perdoar, os pais, coisas que carregam como que uma nódoa dentro do coração e precisam deixar para trás. Há pais que precisam perdoar seus filhos, até porque não existe esse negócio de um pai ou de uma mãe, sendo eles cristãos, dizerem assim: nunca mais eu vou perdoar você. Queridos, no ambiente da fé, no ambiente da graça, o único que tem o direito de dizer não esqueço do que você fez, não vou te perdoar mais, é Deus. E mesmo assim, Ele perdoa. Então perdoe também. Eu gostaria de terminar, mas eu não posso terminar sem ser fiel ao texto. O texto diz algo que nós não podemos deixar de notar nem de observar. Se os corações não voltarem uns para os outros, haverá maldição sobre a terra. Por quê? Porque uma sociedade só é saudável se tem famílias saudáveis. Um país só é saudável se tem famílias saudáveis. Não pensem que nós estamos nesse abismo no qual nós nos encontramos à toa. Chegamos aqui de paraquedas, não é verdade. Os nossos relacionamentos familiares estão enfermos há muito tempo. Nós estamos doentes moralmente, eticamente, há muito tempo. Doentes porque estamos fora do Evangelho, doentes porque estamos longe do Senhor. Este país está enfrentando uma das suas piores crises, porque falta ali, acima de tudo, princípios e valores eternos. Por quê? Porque essas coisas se aprendem em casa. Porque essas coisas se aprendem entre família. E quando não se aprende em casa, não se consegue aplicar o que não se aprendeu fora de casa. O que Malaquias está dizendo aqui é algo certíssimo. Um país, uma terra, um conjunto de famílias serão malditos se tiver famílias doentes, se tiver famílias enfermas. A terra será maldita se as famílias não tiverem um bom relacionamento. Onde não há valorização da família, a terra é maldita. Os relacionamentos se corrompem, os princípios se dissolvem, a ética se pulveriza, porque se no ambiente familiar, que é onde aprendemos princípios e valores, as coisas não acontecem, não esperem que essas coisas vão acontecer num outro lugar. Por isso, nesta oportunidade, vamos suplicar, vamos orar, vamos recorrer ao Senhor, pois é o Senhor que fará com que os nossos corações se voltem para o coração dos nossos filhos. É o Senhor que vai fazer com que o coração dos pais vá em direção ao coração dos filhos, o coração dos filhos em direção ao coração dos pais, da esposa para com o esposo, do esposo para com a esposa, e assim, e somente assim, essa terra poderá ser dita, somos abençoadas. Só o Senhor é capaz de fazer isso. E nós louvamos a Deus, não apenas porque Ele é capaz, mas porque Ele deseja. Não apenas porque Ele é capaz e deseja, mas porque Ele está fazendo. Prova disso é a minha, a sua, são as nossas famílias. Vamos orar, vamos pedir a Deus que a boa, poderosa mão do Senhor permaneça sobre nós todo o tempo. Querido e amado Deus, olha para a nossa nação, olha para o nosso país. Esta semana, Senhor, não foi uma semana fácil, como as outras também não têm sido. Mas nós te rogamos e pedimos em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Fortalece-nos, ó Deus, enquanto família. Se a nossa família for forte, o nosso bairro será forte. Se as nossas famílias e bairros forem fortes, a nossa cidade será abençoada. Famílias, bairros, cidades, estados, países serão abençoados à medida, ó Deus, que esse núcleo mais próximo, à medida que esse núcleo, Senhor, mais próximo é abençoado. Nós te louvamos, ó Deus, e te pedimos, ajuda-nos, ó Pai, a correspondermos o amor um para com o outro, ajuda-nos a nos entendermos, ajuda-nos, ó Deus, a nos comunicarmos, ajuda-nos, ó Deus, a nos darmos em favor do outro, a desempenharmos cabalmente o nosso papel familiar, ajuda-nos, ó Pai, a perdoarmos-nos uns aos outros, ajuda-nos, e assim, toda e qualquer maldição será afastada do nosso caminho, e louvaremos o teu nome em todo o tempo. Em nome de Jesus te louvamos, em nome de Jesus te rogamos, em nome de Jesus aqui nos apresentamos aos teus cuidados. Amém, amém e amém. Queridos,
como todos vocês já sabem, já disse no início e vou repetir. A partir desta semana, dia 27, amanhã, os cultos voltam à sua normalidade. Normalidade entre aspas, não é? Nós teremos um número reduzido de pessoas, mas teremos culto na quarta-feira à noite, teremos culto no domingo, preste bem atenção, domingo, às 10, às 17 e às 19 horas, tá bom? Conto com a sua presença, louvo a Deus pela sua vida e que nada lhe falte em tempo algum. Um grande abraço, que Deus abençoe e nada lhe falte. Que o grande amor de Deus, a graça em Cristo Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. E há uma só voz, eu aqui e você aí, digamos amém. Que Deus abençoe e guarde.